vamos falar sobre saúde mesmo no nosso quadro Cuide-se. E a gente recebe com muito prazer o doutor Davison Fernandes. Ele é médico, urologista, especialista em andrologia e medicina sexual. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, Mariana, boa tarde, Almir. Boa tarde. Estamos aqui à disposição das perguntas e falar sobre um tema muito importante, que é o Novembro Azul, o câncer de próstata. Pois é importante, inclusive, ressaltar, a gente sempre mostra aqui no Jornal do Meio-Dia, né, Almir, os homens têm uma maior dificuldade de procurar o médico com antecedência, né, se prevenir. Realmente isso ainda continua, doutor? Sim, e isso, a prevenção é o melhor caminho, justamente por quê? Porque a gente não consegue identificar sintomas precocemente do câncer. O câncer normalmente não dá sintomas inicialmente. E é justamente nessa fase que se faz toda a diferença no tratamento, na identificação e no tratamento. E uma coisa muito importante que tem acontecido agora com o advento da pandemia foi que, de acordo com as estatísticas nacionais e até internacionais, a gente observa uma redução importante do número de consultas ao urologista, ou seja, chega de cerca de 35% das consultas que outrora eram realizadas, hoje não estão sendo mais, ou seja, mais de um terço dos homens que antes, em 2019, procuravam o atendimento com urologia para fazer prevenção, hoje, por medo, acaba não indo ao consultório, fazendo com que o diagnóstico precoce, que é a nossa principal ferramenta, seja prejudicado. Doutor, a gente fala muito de câncer de próstata, mas eu gostaria de saber do senhor, que o senhor explicasse para o nosso telespectador, o que é a próstata, qual a função que ela tem para nós homens e também por que em determinada fase da vida ela acaba adoecendo e desencadeando um câncer. Ok, a próstata, tão famosa que todo mundo comenta, principalmente nesse mês agora de novembro, que é o mês destinado a uma reflexão a respeito do assunto, a próstata nada mais é do que uma estrutura fibromuscular que fica logo abaixo da bexiga, ou seja, ela é o ralo da via urinária. Então, e ela serve para conectar o sistema reprodutor ao sistema urinário. Então, o que acontece? É por isso que normalmente o homem ele faz xixi e elimina o líquido seminal pelo mesmo trajeto, só que lá dentro são sistemas totalmente diferentes. E o que acontece? A partir dos 35, 40 anos de idade, até pelo envelhecimento natural do organismo, essa próstata começa a crescer. E se ela é o ralo e começa a crescer, alguns sintomas podem aparecer. Outra coisa é que conforme ela vai crescendo, em algumas dessas situações, esse crescimento pode haver uma degeneração maligna e formar um câncer. Por ser um tecido metabolicamente ativo, ou seja, que cresce a partir de determinada idade, ela tem que ser monitorado esse crescimento com a chance de fazer um diagnóstico precoce de um tumor que ainda está dentro dela. O senhor falou a respeito que tem alguns sintomas. Quais são eles? Bom, os sintomas, eu quero deixar bem claro aqui que os sintomas são mais relacionados ao crescimento da próstata do que a tumor de próstata, ou seja, é bem diferente isso. Normalmente, por crescer, ele começa a obstruir, então a pessoa vai começar a levantar mais vezes para ir no banheiro, a ter um jato urinário reduzido, vai ter uma urgência miccional. Então, o que acontece? Só que esses sintomas não significa que se você não tem esses sintomas, eu não preciso procurar o médico. Porque esses sintomas só vão aparecer no câncer de próstata depois que a próstata cresceu muito e já fez uma degeneração maligna. Então, é muito importante que de acordo com a Sociedade Brasileira e os organismos internacionais, que a partir dos 50 anos, você vá ao urologista com uma regularidade a cada ano, para que a gente possa realmente identificar aquele paciente que tenha o câncer de próstata e, consequentemente, a gente possa fazer o diagnóstico precoce. Doutor Davison, a gente tem várias participações aqui nesse quadro, as pessoas participam com o nosso WhatsApp 985-19-7000 e já tem aqui uma pergunta do João Matos, eu pedi para o senhor acompanhar comigo. Quais são os tratamentos para o câncer de próstata? E, aliás, emendando aí, doutor, nessa pergunta, quanto antes identificar, melhor, né?
Sim, a principal arma que a gente tem é o diagnóstico precoce. Já que não tem sintomas, o principal fator é o diagnóstico precoce. Com relação aos tratamentos, a gente tem, uma vez identificado precocemente, a gente tem o tratamento cirúrgico, a gente tem o tratamento com radioterapia, a gente tem o tratamento com hormonioterapia. Então, assim, a cirurgia ainda é a principal ferramenta para que a gente possa lidar com essa situação com o mínimo de efeito colateral possível. Mas lembrando que a cirurgia tem maior sucesso no caso do diagnóstico precoce, em que a doença está bem dentro da próstata ainda. Agora, doutor, o Emanuel de Oliveira aqui no nosso WhatsApp também pergunta se jovens podem ter câncer de próstata. A resposta é sim. É muito mais comum, na literatura, se você for observar, mais ou menos a média de idade de pacientes que são diagnosticados com câncer de próstata é por volta dos 66 anos. Só que pacientes jovens, a partir dos 40 anos, principalmente aqueles que têm alguma origem, algum parente de primeira linha, seja pai, irmão, avô, que tenha câncer de próstata, a chance dele ter câncer de próstata precoce é maior. Mas a grande maioria é a partir dos 60, 65 anos. Doutor, por causa desse fator aí do preconceito, tem muitos homens que só fazem o PSA, que é aquele exame pelo sangue, né? E evitam de fazer o toque retal. Há a necessidade de fazer os dois, ou tem sempre que fazer o toque retal, ou só o PSA resolve? Bom, 15% dos tumores de próstata cursam com PSA normal. Então, a gente volta para a velha e boa medicina, uma boa história, um bom exame físico, e o exame físico inclui o toque retal. Então, aquele paciente que chegou no consultório vai ser examinado, vai ser submetido ao toque retal. E esse toque retal, normalmente, que tem muito tabu em cima, é um exame muito rápido, dura menos de 10 segundos e traz muitas informações, não só para a identificação do câncer de próstata, mas para dar para o urologista argumentos com relação ao tratamento da própria hiperplasia. Mas é extremamente necessário que se faça o exame físico completo, incluindo o toque, o PSA, e aí na evolução da propedêutica, a evolução do diagnóstico, a gente faz ultrassom e outros exames caso necessário. O Marcos Jorge faz uma pergunta interessante, se o câncer de próstata é hereditário. E aí eu já emendo quais são esses fatores de risco, né, para a pessoa ficar atenta, inclusive. Ok, o câncer de próstata, ele tem um cunho hereditário, só que não necessariamente aquela pessoa que tem aquela predisposição para desenvolver o câncer de próstata vai ter câncer de próstata. E o contrário, pessoas que não têm nenhum fator genético atribuído pode ser que desenvolva. Completando a sua pergunta, com relação aos fatores de risco. O fator de risco, então, tem a hereditariedade, né? Mas assim, o que a gente mais foca é uma alimentação mais equilibrada, porque a alimentação rica em gorduras, principalmente de origem animal, predispõe ao desenvolvimento de um câncer. Falta de atividade física também predispõe ao desenvolvimento do câncer. Bebida alcoólica, tabagismo, ou seja, você tem que ter uma vida um pouco mais equilibrada do ponto de vista alimentar e de exercícios para que a gente possa realmente prevenir ou diminuir a chance de ter um câncer de próstata. Doutor Davis, eu queria terminar essa entrevista com uma fala do senhor falando sobre essa coisa do preconceito. Hoje, inclusive, com o advento das redes sociais e com o Novembro Azul, a gente vê muita coisa na internet, muito meme, muita chacota, e eu acho, na minha opinião, que isso acaba reforçando essa coisa do preconceito. Esse mês você vai levar uma dedada, esse mês é o mês que você vai voltar para fazer revisão no urologista. Tem que vencer isso, né? Porque essa doença é grave demais, mata demais mesmo muitos homens e muito por conta dessa coisa do preconceito ainda, né? Isso. Que é cultural, né, na nossa sociedade. Isso, muito bom você tocar nesse assunto, amigo, porque é um tabu ainda em relação ao exame, a essa chacota que existe em relação à avaliação com o urologista, um medo de perder a masculinidade por conta disso. Só que, na realidade, a gente tem que inverter as situações. Partir realmente, se vier com brincadeira para o seu lado, brinca também com a pessoa e acaba estimulando. Porque quem está fazendo a brincadeira, na grande maioria das vezes, também está inseguro em relação a fazer esse tipo de exame, com medo de perder a masculinidade por isso. E, na realidade, o mais importante é a gente ter o diagnóstico precoce e deixa o preconceito de lado, entra às vezes na brincadeira e chama a pessoa também para te acompanhar no exame se for necessário. Tá ok, doutor Davison, obrigado pela sua participação. Com certeza a gente vai te chamar mais vezes aqui, porque inclusive a gente tem várias outras perguntas aqui que a gente tem que conversar inclusive mais sobre esse assunto. Novembro vai ser extenso para a gente bater um papo. Obrigado pela participação. Ok, obrigado a vocês pela oportunidade. Muito obrigado, doutor. Boa tarde.